Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo, quero falar a respeito da declaração do imposto de renda. Na verdade, o que é que acontece, né? As pessoas, algumas pessoas, por exemplo, que têm feito a declaração do imposto de renda e em seu comprovante de rendimento tem retenções de imposto de renda, né? Tem gente que tem retenção de 20 mil, 17 mil, 7 mil, 10 mil, 12. Então, assim, para salários mais elevados, né? Então existem essas retenções também elevadas. Então, é claro que para o contribuinte do imposto de renda, gera aquela expectativa, né, de que vai reaver parte desse imposto de renda. E, de fato, em alguns casos, há né, a devolução desse valor, de parte desse valor, aliás. Né? Só que é o seguinte, tem gente que, além de ter todo esse valor retido, ainda por cima tem que pagar o imposto de renda, que são alguns casos em que eu vou estar mostrando aqui. E aí, né, a pessoa fica revoltada, indignada, né, faz muitos questionamentos, entendeu? Então, é aquele negócio, mas a declaração dela está errada? Olha, eu não vou dizer que está errada ou se a declaração está certa. O que eu vou fazer é o seguinte, você vai me acompanhar aqui, tá, né, no cálculo desse imposto. E você vai me dizer se está correto ou se está errado. Você vai aprender isso agora, tá certo? Isso aí eu estou gravando esse vídeo como uma forma de demonstrar para o contribuinte, dizendo o seguinte, que o cálculo está correto, né? Eu posso afirmar isso. Mas assim, mas eu quero provar. Então, a melhor forma de provar é fazendo com que o próprio contribuinte acompanhe o cálculo do imposto de renda. Perfeito? Vamos lá então, para a gente poder sanar essa dúvida? Me acompanhe. Pessoal, tem uma cliente que eu declarei o imposto de renda dela, né? E por dedução legal, pelo modo completo, deu R$ 2.879,78 de imposto a pagar. E pelo modo simplificado, deu R$ 1.963,89. Pelo modo simplificado, o governo ele dá um desconto diretamente na base de cálculo, um desconto de 20%, que nesse caso aqui, o desconto foi de R$ 11.728,90. Olhando aqui para o imposto, a gente vê que pelo modo simplificado foi mais vantajoso. Então, o que nós iremos fazer? Eu vou pegar aqui utilizando essa planilha que eu criei do Excel, entendeu? E através dessa planilha, eu vou fazer aqui o cálculo, né, demonstrando passo a passo o porquê que deu exatamente esse imposto. E aí, se está certo ou se está errado, eu não vou falar. Na verdade, assim, vocês irão acompanhar comigo e vocês irão dizer se o cálculo está correto ou não. Beleza. Aqui, a princípio, nós temos, né, o rendimento. Foram 3 empresas em que ela trabalhou. A primeira empresa deu 18.616,14. A segunda empresa, R$ 21.165,41. E a terceira empresa deu R$ 18.862,96. A empresa C, nesse caso aí, ela na verdade, assim, é a Previdência, né? A Previdência, o INSS. Então, um questionamento, inclusive, que ela me fez foi o seguinte, mas o rendimento da Previdência, ele é tributado? No caso, esse aqui, né? E o rendimento é o quê? É provento de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos pela Previdência. No caso dela, é pensão por morte, entendeu? Morte do marido. Então ela recebeu R$ 18.862,96. Agora, aquele negócio que ela me perguntou, mas esse rendimento, ele é tributável? Né? Incide imposto de renda nesse rendimento? Aquele negócio, eu também não vou falar. Vamos ver o que é que a lei fala a respeito disso. Olha só, aqui nós temos o decreto 9.580 de 22 de novembro de 2018. Esse decreto, ele substituiu o decreto 3.000, que exatamente é o decreto que regulamenta, né, o imposto de renda, né? Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação, administração do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, perfeito? Então, o que é que esse decreto ele fala no seu artigo 8º? Vamos dar uma olhada.
diz exatamente isso. Na hipótese de dissolução da sociedade conjugal por morte de um dos cônjuges, serão tributadas em nome do sobrevivente as importâncias que este perceber de seu trabalho próprio das pensões de que tiver gozo privativo. Entendeu? Vamos parar por aí. Então é o seguinte, a pensão ela é tributada, entendeu? Baseada em quê? Baseado no decreto 9.580, em seu artigo 8º, entendeu? Uma vez que o decreto 9.580, né, informa que esse valor é tributável, então ele entra aqui. Sendo assim, os três rendimentos somaram, né, R$ 58.644,51. Perfeito. Agora é o seguinte, ela também contribuiu para a Previdência Social. Nesse caso aí, foi descontado da empresa A 1.805,59. Está aqui, 1.805,59. Da empresa B, foi descontado 1.773,04. Está aqui. E já informamos, inclusive, ele aqui, tá vendo? A empresa C não teve retenção de previdência privada, de previdência social, aliás. A empresa C não teve a contribuição previdenciária. E por isso nós não informamos ela aqui, entendeu? Ela tem, a contribuinte, ela tem um dependente. Então, está aqui um dependente. Se fossem dois dependentes, né, o valor iria mudar. Mas na realidade ela só tem um dependente. Perfeito? Agora é o seguinte, a gente tem aqui algumas despesas. Despesa com instrução dela, de pós-graduação, entrou aqui R$ 99 reais. A despesa com instrução, ainda que você pague R$ 10.000 com escola particular, entendeu? Mas você só pode aproveitar 3.561, tá? O restante não pode abater no imposto de renda, tá certo? Aí nós temos aqui despesas com médico, dentista, somando tudo aqui, deu 1.705,54, entendeu? Então, assim, o total de deduções, nesse caso aqui, foi de 7.658,25. Então, de 58.644,51, quando abateu todas essas despesas, aí a base de cálculo ficou em 50.986,26. Então, você tem que entender o seguinte, se você quiser reduzir o valor do imposto a pagar, será necessário reduzir a base de cálculo, entendeu? Tem que reduzir a base de cálculo, né? E assim, e como é que você reduz? Exatamente isso. Você informa aí, né, o valor que você recolheu da sua previdência social, entendeu? Gastos com educação, que é limitado a 3.561. Despesas médicas, tá? Gasto ilimitado. Mas tem um detalhe, você não deve colocar, por exemplo, gastos com farmácia, gente. Tem gente aí que está pegando e colocando, né, as despesas com farmácia, está embutido aqui. Vai cair na malha fina. Aí, baseado em que eu falo? Eu falo baseado na Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Tá? Medicamentos comprados em farmácia não são dedutíveis, a não ser que os medicamentos sejam utilizados exatamente dentro do hospital, né? Esteja lá incluído na nota fiscal. Esses podem ser dedutíveis, agora os comprados em farmácia não. Feito isso, o que nós temos aqui? Olha, nós temos uma base de cálculo de 50.986,26, tá certo? Isso gerou então o quê? O imposto a pagar. Agora, como é que a gente calcula esse imposto? Vamos então para a segunda parte da planilha. É o seguinte, tá vendo? Aqui nós temos uma base de cálculo de 50.986, jogamos aqui esse valor na planilha. Então, assim, nós temos aqui, no cálculo do imposto, nós temos 5 faixas, tá vendo? 5 faixas. A primeira faixa, para quem recebeu até R$ 24.511,92, a alíquota é zero. Então, para quem recebeu até isso aí, não paga imposto. Na segunda faixa, para quem recebeu até R$ 33.919,80, a tributação são de 7,5%. Aí o que acontece? Pega esses 33.919,80, já subtraindo os 24.511,92, ficou então a diferença de 9.407,88.
esses 9.407,88, será tributado a alíquota de 7,5%. Mas assim, perceba que a base de cálculo são R$ 50.000, então a gente precisa chegar lá. Aí nós temos aqui a terceira faixa, que é para quem recebeu até R$ 45.012,60. A terceira faixa será tributada a alíquota de 15%, tá certo? Então, dos 45.012, subtrai os 9.407,88, subtrai os 24.511,92, sobrando apenas 11.092,80. Esses 11.092,80 será tributado a alíquota de 15%. Mas assim, nós chegamos até 45 mil, mas precisamos chegar até os 50.936. Então, para quem recebeu até 55.976,16, será tributado a alíquota de 22,5%. Mas aí, nessa quarta faixa, é o seguinte, eu não vou pegar os 55.936, por quê? Porque a base de cálculo são 50.986. Então, ao invés de pegar 55, eu vou pegar os 50.986, vou subtrair o 11.000 da terceira faixa, vou subtrair 9.000 da segunda faixa e vou subtrair 24.000 da primeira faixa, sobrando apenas 5.973,66. Exatamente esse 5.973,66 será tributado a 22,5%, gerando um imposto aí de 1.344,07, perfeito? Então, dessa forma, nós encontramos aqui o imposto a pagar de R$ 3.713,58 e da mesma forma, utilizando o mesmo critério, né, encontramos aqui R$ 2.797,69 no modo simplificado, entendeu? Deixa eu colocar aqui, modo simplificado. Perfeito? Agora nós vamos lá então para a planilha inicial. Uma vez que nós já encontramos o imposto, agora é o seguinte, como nós já vimos, né, a empresa A teve a retenção de 692,64, a empresa B teve uma retenção de 141,16, dessa forma, tá, pelo modo completo, sobrou para ela pagar R$ 2.879,78. E pelo modo simplificado, sobrou R$ 1.963,89. Então, o que acontece? O cálculo do imposto de renda que foi feito da cliente está perfeitamente correto, entendeu? Né? Isso aí atendeu exatamente a legislação do imposto de renda, que no caso, né, é o decreto 9.580 de 2018, e assim, tá tudo lá, perfeito? Tudo feito dentro da lei e não tem como escapar. Aqui o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode pegar esse valor, tá? E parcelar em até 8 vezes, que irão ficar 8 parcelas de R$ 245,49. Beleza, gente? Pessoal, é isso aí, gente. Não tem como escapar, entendeu? Aí, o cálculo é baseado dessa forma que se calcula. Inclusive, eu vou deixar essa planilha disponibilizada, tá? É o link, né? Qualquer um que quiser baixar essa planilha, pode baixar. Aí você segue exatamente dessa mesma forma que eu segui aí, entendeu? Para você poder conferir, né? Para ver se seu imposto se está correto ou não, entendeu?